adultos, aqueles que buscam educar e dar o melhor para aquela criança, procuram fazer o quê? A primeira coisa, eles procuram fazer, a primeira coisa que eles fazem e é natural nosso, a gente já começa, né, falar assim, tão bonito, tão inteligente, tão isso, tão aquilo, tão esperto, vai ser, e a gente começa já a idealizar aquelas posições no mundo, né, para aquela criança, porque, nossa, com certeza vai ser isso, vai ser aquilo. A gente já começa a buscar, a sonhar coisas maravilhosas, sem dúvida, para nossos filhos. Certamente foi assim com meus pais, com certeza foi comigo quando meu filho nasceu, e a gente sempre idealiza isso. Só que para isso acontecer, nós temos que dar o melhor de nós. A gente tem que fazer de tudo por aquela criança. Eu lembro que até pouco depois que meu sobrinho nasceu, minha irmã e meu cunhado me chamaram e falaram assim, nós queríamos que você fosse padrinho dele. Eu falei, beleza. Ele nasceu 10 anos depois que meu filho. Eu falei, ok, mas não precisa. Eu sou tio dele. Eu não vou me afastar, eu estarei presente. Aí ela falou assim, eu sei, mas isso aqui a gente gostaria. Eu falei, só que um detalhe, vocês sabem como eu sou. Se tiver algo errado, eu vou me meter, eu vou falar, eu vou. Mas é por isso que a gente quer, Deus. E por que isso? Porque a gente quer o melhor para aquela criança. A gente quer o melhor para os nossos filhos, sobrinhos, netos, até filhos de amigos. Nós queremos às vezes dar palpite, nos meter porque nós queremos o melhor. Isso é natural. E aí tem uma outra questão. Eu escutei muito isso, tenho certeza que vocês em algum momento já escutaram, né? Onde que se diz assim, a filha a gente cria para o mundo. E o que está inserido nisso? Filho a gente cria para o mundo. O que está inserido aí é um sonho nosso, né, de que seja um filho, uma filha, que vá fazer coisas grandiosas no mundo, que vá modificar o mundo. A gente tem esse sonho. Até porque fica um pouquinho de esperança assim, eu não consegui, mas meu filho vai conseguir. A gente quer transferir isso. De qualquer forma, para que isso aconteça, ou pelo menos um pouquinho disso aconteça, é preciso que a gente se esforce. A gente tem que se esforçar. Fazer o melhor, entregar o melhor, ensinar, contar vitórias nossas para estimular, contar derrotas também, para ensinar, dizer, olha, eu fiz isso, como eu me dei mal. Eu lembro que eu conversava de vez em quando com meu filho, eu falei, pai, você fez isso? Eu falei, fiz. Hoje eu sei que eu posso fazer, mas fiz. Aí ele ficava assim, eu falei, eu não sou mal não, tá? Eu sou gente boa. Aí ele ria. Mas a gente comete erros, faz parte da nossa caminhada. Só que como é que a gente corrige isso? Essa luzinha aqui ilumina esse ambiente, ela só existe porque um homem lá atrás, ele tentou, ou melhor, ele errou mais de 1.200 vezes até perceber o que ele tinha que fazer para aquele filamento não queimar. Vacinas que existem, métodos construtivos para elevar edifícios e por aí vai. Tanta coisa que só existe por causa dos erros. Mas não é só por causa de erro.
porque senão seríamos todos PhDs. Porque nós erramos muito. Mas é pelo raciocínio, pela avaliação do erro, pela busca, pela pesquisa daquilo que pode ser melhor. E aí, em função disso, descobre-se, às vezes, descobre-se até mais. Enfim, então é da vontade dos responsáveis que os seus, aqueles que estão nos seus cuidados, possam ter uma vida grandiosa. Mas, de novo, só para reforçar a reflexão, o raciocínio, é preciso que eu avalie os meus passos, corrija os meus erros, os meus enganos e busque não cometê-los novamente. Caso contrário, eu vou ficar na tentativa e erro, vou cansar e continuo no erro. E depois vou dizer, não sei por que minha vida está assim. A gente melhora. Bom, tem algumas outras coisinhas que a gente quer falar, mas vamos lá. Mas a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando do Espírito. Só que falar do Espírito é falar do cristão, lógico. Por quê? Porque o Espiritismo, os Espíritos, eles não trouxeram nenhuma descoberta nova. O que eles trouxeram foi uma maneira mais refinada, mais detalhada, mais abrangente, ou mais atual no sentido do próprio raciocínio da humanidade, do homem, do ser humano, né? Para que a mensagem de Jesus, que foi passada lá atrás, pudesse ser entendida nos dias de hoje. Só que ser espírita, ser cristão, é preciso acreditar em Jesus para ser filho de Deus? Não. Então, considerando os sonhos de um pai, de uma mãe, de um tutor, né? Seja lá quem for, que cria o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, seja lá quem for, só começa a ter algum valor se ele se esforça e entrega o melhor. Enquanto filhos de Deus, todos nós, espíritas ou não, cristãos ou não, crentes ou não importa. Todos nós temos a responsabilidade de atuar no melhor. Quando meus pais fizeram de tudo para que eu tivesse condição de ir à frente, eu assumi e aceitei isso, claro. Eu assumi a responsabilidade para com eles de fazer o melhor, ainda que eu não consiga, posso não conseguir, mas eu assumi a responsabilidade de me esforçar para o melhor. Nenhum pai, nenhuma mãe entrega mais, nenhum avô, avó, tio, tia, tutor, seja quem for, entrega mais e melhor do que Deus a nós.
responsabilidade para com o nosso Pai, de nos esforçar pelo melhor. Ok? Faz sentido esse raciocínio? Veja, eu vou construir essa cadeira. Se me entregam uma madeira de qualidade, ferragem de qualidade, né? Parafuso, prego, seja lá o que for que eu vou usar, ferramenta de qualidade, não vai ser, ou pelo menos não há uma expectativa, e já que eu recebi isso de qualidade, não há uma responsabilidade da minha parte para fazer a melhor cadeira, diferente de quem recebeu madeira de má qualidade, prego enferrujado, ferramenta quebrada. Deus nos entrega o melhor. E aí, tem um detalhe. Outro dia, há um tempo atrás, meu filho me ligou, falou assim: pai, a torneira quebrou. Aí eu falei assim: mas como assim? Quebrou, não sei o que e tal, porque a gente gira e não para de sair água. Aí eu já imaginei, tem a borrachinha, é só desmontar, trocar a borrachinha, colocar de volta, beleza. Falei para ele, filho, pai, não sei, não faço ideia de como faz isso. Falei, ok. Falei, outra coisa, você sabe como é que se vale a pena consertar o filtro, porque o filtro deu defeito, não sei o que e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu conheci o filtro, já era antigo, vamos fazer o seguinte, eu vou levar uma torneira aí para a gente trocar. Uma torneira que já tem um filtro, que aí já resolve tudo, tá? Beleza, cheguei lá, levei ferramenta. Falei, toma, toda tudo. Aí ele, como é que eu faço isso? Levei uma ferramenta, uma qualidade razoável, levei uma torneira com filtro, eu escolhi, não o mais simplesinho, escolhi um outro melhorzinho, e ele não sabia o que fazer. Também não adianta ter o melhor. Mas, falei, vamos lá. Peguei, vamos tirar as coisas debaixo da pia, não sei o que e tal, lá. Entendeu o que tem que fazer? Beleza, agora entra aí você e faz. Fui supervisionando, ele fez. Legal, se precisar você fazer. Quando Kardec vem e faz todo aquele estudo, aquela pesquisa, porque ele não acreditava em nada disso, mas quando ele se esforça para buscar o melhor, e junto com a espiritualidade nos entrega uma obra maravilhosa, nos fazendo entender tudo que Jesus, ou pelo menos dando condições de entender tudo que Jesus deixou. Que Jesus falou muito sobre filosofia, não falou só sobre religião, falou sobre filosofia, falou sobre ciência, e hoje, através da doutrina espírita, nós entendemos. Quer dizer, estamos entendendo, estamos estudando ainda. E aí, tem duas coisas aqui. A informação que a doutrina espírita nos traz é a melhor. Já é baseada na melhor, que é a informação de Cristo. Todo o ensinamento, não só o ensinamento, o exemplo, o exercício, porque ele exemplificava e dizia, agora vai você. E aí, quando alguém voltava, falava, não consegui, eu falava assim, porque está te faltando fé. Aí tinha uma outra oportunidade, vai lá de novo. É por isso
que existe o exercício no colégio, para que a gente pegue a informação e, através do exercício, se torne melhor naquilo que nos entregaram. Tá? Então, a espiritualidade nos entrega isso. E aí, eu sei que eu estou... Então, o que aconteceu? Através da doutrina espírita, Kardec e os espíritos nos deram a consciência do melhor material, da melhor madeira, no caso da cadeira. Eles nos deram a consciência do melhor material, da melhor ferramenta, buscam nos explicar como usar essa informação, como usar, esse material, essa informação, nos falam sobre a responsabilidade. Não tem aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção? Por quê? A partir do momento que eu não sou mais... O que é ignorância? É não saber. Eu sou ignorante em medicina. Todo mundo sabe alguma coisinha, né? Mesmo que não é da área, sabe alguma coisinha, né? Mas, uma coisinha que a gente vai aprendendo. Mas, no geral, em medicina mesmo, eu sou completamente ignorante. Só não ignoro aquele pouquinho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo, porque o médico nos explica, que a gente acaba lendo, assiste, escuta alguma coisa. Fora isso, sou ignorante. Então, a ignorância é uma bênção, não é porque é uma bênção de Deus, não é isso. Deus não quer que sejamos ignorantes. O dizer a ignorância é uma bênção é porque, se ignoramos, não nos responsabilizamos. Mas, tem alguém aqui da área jurídica? Não? Então, se eu falar besteira, não vai ter ninguém que vai dizer que eu falei besteira. Ótimo. Beleza. Não, mas brincando, a questão lá na nossa Constituição, eu não sei exatamente se é artigo, linha em si, parágrafo, não sei exatamente, mas tem lá, dentro lá das leis, tem uma frase que diz o seguinte: a ninguém, se eu não me engano está na Constituição, a ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento da lei. E a gente até entende, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Quando vai fazer alguma coisa errada, a gente olha para um lado, olha para o outro, para se certificar de que não tem ninguém vendo. A gente sabe disso. Seja como for, na lei está lá. E na Constituição de Deus, também tem. Aonde que está a Constituição de Deus? Onde é que estão gravadas as leis de Deus? Nossa consciência. E lá tem gravado que nós não podemos alegar desconhecimento das leis. Mas peraí, é complicado, porque eu estou aprendendo isso agora. Como é que eu vou dizer, chegar lá e falar assim, não, eu sabia tudo? Não, eu não sei. Só que tem um detalhe. Mesmo para aquele que é ateu, e com certeza já ouviu falar de Jesus, mesmo para o ateu, se a gente chegar e colocar o seguinte: olha, tem uma situação aí, eu achei uma carteira com dinheiro, tem lá o contato da pessoa, tem tudo lá, mas pô, estou precisando de um dinheirinho. Se Jesus aparecesse, aí o ateu vai dizer, não, mas Jesus, vocês ficam com... Mas vamos fingir que Jesus
exista, vamos fingir. Se Jesus aparecesse e a gente perguntasse: Jesus, achei essa carteira aqui, o que eu devo fazer? O que ele responderia? Mesmo o ateu seria capaz de responder essa pergunta. Nós sabemos, nós temos na nossa consciência parâmetros, diretrizes que nos dizem o que devemos ou não. É certo que somos ainda, frente a Jesus, por exemplo, né? Ele já está mais velho, maior de idade há muito tempo, nós acabamos de nascer. Tem muita coisa que a gente entra em conflito, tem muita coisa que a gente diz: ah, não aceito assim. Tem muita coisa que a gente bate o pé mesmo. Não pode ser, não é. Mas Jesus falou: não, está errado, porque nós ainda somos crianças engatinhando. Mas o que isso tem a ver com o espírito no mundo? Vamos lá. Um pai que nos entrega o melhor, nas melhores condições. E a questão não é o melhor mais fácil, é o melhor do que eu preciso aprender. Vou ensinar a senhora a nadar. Não sei nem se a senhora sabe, mas vou ensinar a senhora a nadar. Vou levar a senhora para onde? Para o descampado ali, cheio de terra? Para o meio da floresta? Para o alto do morro? Tem que ser na água, o rasinho primeiro, mas para ensinar a nadar tem que ser, não, mas aquele assim que, né, bate ali na canela só para a gente se molhar, no máximo vai aprender a boiar. Nadar não, tem que ter uma profundidade, pelo menos, para poder nadar. Mas a pessoa está começando, ela não sabe nem boiar direito, pode engolir a água, pode, faz parte. Se for na piscina, de repente vai ficar com o olho irritado por causa do cloro, pode, faz parte. Se for, então vamos para o mar, porque não tem cloro, ok. Mas tem onda, está difícil, aí a onda bateu, eu levei um caixote, fui parar na areia, faz parte. As dificuldades fazem parte do caminho, e até que eu realmente aprenda, eu vou errar, normal, natural. Jesus nunca exigiu a perfeição, os espíritos não exigem a perfeição dentro da doutrina. Uma das sugestões mais maravilhosas que a gente tem dentro da doutrina foi a sugestão de Santo Agostinho. Chega ao final do que ele descreveu, né? Eu, quando estava encarnado, ao final do dia, eu fazia uma avaliação. O que eu fiz hoje, o que eu não fiz. Pisei no pé da minha irmãzinha, caramba, tá, prioridade. Amanhã, de manhã, acordei, tem que ir lá falar com ela. Poxa, me desculpa, foi mal, eu estava com pressa. Só depois que eu toquei. E por aí vai. Para que isso? Lembra de Jesus? Perdoar 70 vezes 7. Vai entregar a oferenda? Primeiro vá lá ter com o seu irmão.
vá se ajustar com ele, depois vem aqui para pedir perdão. Primeiro lá com ele. Então, todo o ensinamento de Jesus nos remete ao próximo. Todo o ensinamento da espiritualidade nos remete ao próximo. E dentro da doutrina espírita, a gente aprende algo muito simples, que é lei de causa e efeito. Ninguém está aqui para ser castigado. E ninguém, tenha feito o que for, será castigado por Deus. Ah, então Deus não, Jesus vai me castigar. Não. Tá, nem Deus nem Jesus, alguns espíritos mais elevados, não. Ah, então já sei. Meu anjo da guarda, meu irmão protetor, porque, nossa, eu trabalho para ele, é ele que vai me castigar. Não, não há castigo, mas há responsabilidade. E o que é maravilhoso na vida, na providência divina, é que tudo aquilo que a gente teria que fazer e não fez o contrário, contrariando as leis de Deus, a gente tem que refazer de alguma maneira. É como se a gente fala muito, eu tenho que resgatar uma dívida. Não é resgatar uma dívida, é resgatar uma falha, um equívoco, um erro. E aí o que é bacana é que a providência divina nos diz o seguinte: olha, teu erro foi 100, vai ter que retornar isso aqui. Estou falando 100 aqui só para a gente entender o raciocínio. Então 100, vai ter que retornar isso aqui. Pô, mas tem que pagar de uma vez só? Não, você pode parcelar. Ah, pode. Em 10 de 10? Pode. Será que não dá para ser 20 de 5? Com certeza. Então, 50 de 2? Lógico. Assim, sem dúvida. E aí sabe o que acontece? 50 de 2, né? Pô, beleza. A cada existência eu me esforço um pouquinho, parcelas pequenininhas. E aí, de repente, dentro da lei de Deus, diz o seguinte: ele fez uma existência bem, fez 2, fez 3, ele está se esforçando. Não precisa, está abonado o restante. Mas para isso exige dedicação, esforço e intenção sincera. Em uma resposta a Kardec, os espíritos dizem: para Deus a intenção é tudo, mas há de haver sinceridade. Não adianta eu planejar, eu vou me esforçar em umas 3, 4 vidas, aí Deus me abona e eu fico na boa. Não. A gente tem essa mania de: doutor, estou com um problema aqui, eu falo 20 dias tomando esse remédio. No quarto, quinto dia a gente está bem, larga o remédio de lado. Não é assim que funciona. E tudo isso que a gente está falando diz respeito à responsabilidade do espírita no mundo. Por quê? Porque nós somos levados pela doutrina espírita a raciocinar, a pensar, a entender tudo aquilo que Jesus nos falou. Chego doente para ele. O que é que eu faço? Me cura. Eu sei que pode me curar. Eu tenho certeza que se disser está curado, eu vou sair curado. Ele dizia: vá, tua fé te curou, tua fé te salvou. Mas essa fé era sincera. Se não houver sinceridade, já era. Pode até ficar são, opa, estou bem, aí cai em erro, fica doente. Caramba, Jesus não estava com nada. Não era Jesus. Eu não estou com nada porque repeti um erro. Fechando. A responsabilidade do espírita no mundo, ela só é maior, e assim dizemos,
Porque através do estudo da doutrina espírita, nós entendemos a reencarnação como presente divino de nosso Pai, nos permitindo não resgatar o que temos que resgatar de uma vez só, mas nos dando a oportunidade de até errar outras vezes para entender todas as nuances desses erros e poder então nos esforçar para acertar. Nos diz sobre responsabilidade dos nossos atos, não culpa, não existe isso. Responsabilidade. E quando dizemos, caramba, pisei na bola feio, e agora? Deus está triste? No momento em que eu disse, pisei na bola feio, tenho que acertar, Deus não está triste porque eu pisei na bola. Está alegre porque eu percebi que pisei na bola e agora eu tenho a oportunidade de acertar. E ao fazer isso, eu tenho responsabilidade para com o mundo. A gente escuta muito assim, o mundo, nossa, o mundo não tem jeito. Não, o mundo tem jeito, mas só se eu mudar. E aí tem gente que fala, mesmo entre espíritas, mesmo entre pessoas que trabalham em casas espíritas, que eu já ouvi, mas fulano não faz, eu vou fazer. Você está estudando o quê? Já escutei de instrutor dizer assim, nossa, não é que aquilo que está escrito nos livros acontece mesmo? Como assim? Você é instrutor, está fazendo o quê? Nós temos o melhor material na mão, a melhor ferramenta na mão e temos a oportunidade de criar o melhor. Quando Jesus nos entregou isso e os Espíritos vieram e nos entregaram a explicação de tudo e continuam, porque Jesus lá atrás falou, meu Pai não parou de trabalhar, continua trabalhando e eu também. Se eles se esforçam, por que eu não? Então temos todos responsabilidade. Dever não é obrigação, é dever moral de nos esforçarmos para mudar o mundo, porque o mundo é como é, porque é um mundo de provas e expiações. Ele está aí para que nós possamos mudá-lo, não para que ele nos mude.